Glória a Deus, né? Estamos aí ao vivo para poder agora trazer a palavra de Deus ao seu coração. Esses dois louvores, não tenho dúvidas de que Deus abençoou a sua vida, que Deus falou ao seu coração, que Deus está falando à sua alma, ao seu coração, tá? Então, desde já eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia para que nós pudéssemos meditar na palavra de Deus. E nós vamos aqui abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo de número 4, a partir do verso de número 35. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para que a gente pudesse meditar um pouco na palavra de Deus aqui nessa noite, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam as águas. Se enchia de água o barco. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, respondeu ao vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Que coisa maravilhosa, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? Quem é esse homem? Porque até então eles estavam ali próximo de Jesus, andando com Jesus, vendo o milagre, mas espera ainda, hein? O que eles estavam presenciando eram milagres físicos em pessoas. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, demônios sendo retirados, pessoas se salvando, sendo transformadas pelo poder de Deus, o arrependimento chegando na vida das pessoas. Mas espera ainda, poder sobre a natureza? Não, aquilo ali era inédito, era a primeira vez, era algo novo. Por isso que eles ficaram tão encantados, por isso que eles ficaram tão chocados. A Bíblia diz que eles ficaram com temor, porque eles não tinham visto nada igual até então. Eles não tinham presenciado Jesus falando ao vento, falando ao mar, e a força, a natureza obedecendo ao Criador. E eles perguntam: quem é este que fez? Quem é este que até o vento e o mar, não só os demônios, não só as enfermidades, mas o vento e o mar lhe obedecem? A passagem bíblica começa falando que Jesus Cristo, ele deixando a multidão, né, porque ele estava pregando o evangelho, eles decidiram passar para o outro lado. Lembrando que Jesus, ele está de um lado, né, um lado, e vai passar para outra margem, a margem de Gadara. É exatamente lá que Jesus ele vai expulsar o demônio gadareno, o demônio do gadareno, né, os demônios que estavam ali no gadareno, né? Mas nesse interim, nessa travessia que Jesus estava fazendo, a Bíblia diz, uma grande tempestade se levanta. Uma grande tempestade começa a soprar sobre os discípulos, sobre os barcos que estavam ali em alto mar, no mar da Galileia. E de maneira que as águas começam a entrar para dentro do barco e eles perdem totalmente o controle. Se a gente for usar o barco como uma simbologia da nossa vida, muitas vezes a nossa vida ela passa por uma situação parecida com esta que nós estamos agora meditando, refletindo, né? Muitas vezes nós estamos bem, né? Nós estamos navegando na vida numa calmaria, de maneira rápida, né? Numa calmaria, o mar muito bom,
né, o vento soprando de maneira maravilhosa, e a gente vai avançando na vida sem nenhum problema, sem reveses. E é exatamente nesses momentos que a gente adora a Deus, é exatamente nesses momentos que a gente diz que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus está conosco, que Deus não está deixando faltar nada, que Deus está trabalhando na nossa vida. É exatamente no momento da bonança, no momento que nós estamos a favor do vento, que a gente adora a Deus, está tudo bem, está tudo maravilhoso, a gente não tem problema, a gente está na casa de Deus, está adorando, está bendizendo o nome do Senhor, está testemunhando a respeito de Jesus. Mas é exatamente quando há uma virada na nossa vida que muitas vezes a gente não aguenta. É exatamente quando nosso barco começa a enfrentar ventos contrários e a tempestade chega, que aí nós vamos realmente perceber se nós realmente temos fé ou não. É exatamente no momento da luta, no momento da doença, no momento da enfermidade, no momento dos problemas da vida, do problema financeiro, do desemprego, da situação difícil, né? Quando você enfrenta essa situação que vem contra a sua vida para lhe tirar a paz, é exatamente nesse momento que a gente perde completamente o ânimo para continuar testemunhando de Jesus, falando de Jesus, andando com Jesus e falando às pessoas a respeito de Jesus, que a gente perde o interesse. Por quê? Porque a gente se fecha no nosso sofrimento, a gente se fecha na nossa luta, a gente se fecha na nossa agonia. Muitas vezes a gente fala mal de Deus, muitas vezes a gente blasfema de Deus, muitas vezes a gente fala contra Deus, né? Nós temos um exemplo muito maravilhoso na Bíblia Sagrada, que foi Jó. Jó, ele era um homem fiel, temente a Deus, né? Era um homem justo. Ou seja, Deus dava testemunho de Jó, porém Satanás chega diante de Deus e diz: é claro que Jó é dessa forma uma bênção. O Senhor dá tudo para ele, não deixa faltar nada. E Deus diz: vai, tira tudo que ele tem, só não toca na vida dele. Ele tira tudo de Jó. Começa a soprar o vento contrário na vida de Jó, começa a soprar a tempestade na vida de Jó. E Jó começa a sentir dificuldade. Dificuldade essa que ele não sentia, que ele nunca passou. Estava tudo muito bem na vida de Jó, né? Como na vida de muitas pessoas. Está tudo muito bem, está tudo muito maravilhoso, minha vida está maravilhosa, minha vida está muito bem, obrigado. Mas aí de repente começa a virar, as coisas começam a se acabar. Ele perde toda a sua fazenda, ele perde seus empregados, ele perde seus animais, ele perde suas finanças, ele perde seu dinheiro. Ele perde tudo, perde inclusive os seus 10 filhos. Ele perde seus filhos, ele perde sua família. E a sua esposa ali no auge da agonia, ele diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Porque esse Deus ele é mau, esse Deus ele não é bom, esse Deus ele não está te abençoando, esse Deus ele não está honrando você. Então amaldiçoa esse Deus. Quantas vezes, irmãos, nós não estamos diante de uma situação difícil, um problema tão grande, que vem na nossa mente a vontade de abandonar o barco, de saltar, de sair fora, ir embora, de não querer mais adorar a Deus. Eu não vou mais para a igreja, porque eu estou passando a maior luta da minha vida, eu estou passando o maior problema e Deus parece que não está nem aí para mim. Parece que Deus não está vendo, parece que Deus ele não está me observando, parece que Deus está dormindo, né? O que está acontecendo aqui com Jesus Cristo, estava na polpa do barco, numa almofada, dormindo tranquilamente, enquanto os discípulos estavam desesperados, achando que iriam morrer. É exatamente essa agonia, esse desespero que bate: eu vou morrer, eu vou morrer. Não tem mais solução, não tem mais condição, o médico já desenganou, eu não tenho mais vida, o meu emprego eu já perdi todo o dinheiro, eu não sei mais como sustentar a minha família, eu não sei mais o que fazer. Exatamente no momento do desespero, que você perde o controle de tudo, que Deus ele entra. Na vida de Jó foi assim. Jó, antes de Deus entrar para poder mudar a vida de Jó,
Nós temos ali, né, um exemplo maravilhoso de Jó para nós. Porque Jó, ele tinha tudo para abandonar a Deus. Ele passou por tudo de maneira suficiente para que ele pudesse abandonar a Deus. Ele poderia muito bem ir para longe de Deus. Ele poderia muito bem desistir de Deus. Mas ele não desistiu. O que foi que ele fez? Ele disse, olha, o Senhor me deu. Ele disse para a mulher dele, o Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Se o Senhor me deu o bem até hoje, por que ele não me daria o mal? Ou seja, em nenhum momento Jó, ele blasfemou, ele falou contra Deus, ele levantou qualquer tipo de julgamento em relação a Deus ali nesse momento, e Deus honrou a fé de Jó. Jó perde todos os bens, mas não foi só todos os bens, porque Satanás retorna na presença de Deus e Deus permite que Satanás toque a sua carne e uma enfermidade vem sobre ele. Então Jó perdeu tudo e ainda perdeu a sua saúde, mas a Bíblia diz que ele não blasfemou, ele não colocou na conta de Deus aquilo que ele estava passando. Ele não colocou na conta de Deus. Ele não blasfemou contra Deus, ele não culpou a Deus pelos seus problemas, ele não se queixou diante de Deus. A palavra do Senhor diz, o que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. O que é o ser humano para perguntar, para querer colocar Deus na parede, para poder dizer para Deus, olha, Deus, faz isso porque senão rasgo a minha Bíblia. Quem é o ser humano para fazer isso? O ser humano não tem a menor direito e nem autoridade, não tem a menor capacidade de colocar Deus na parede. Não tem. Quem é o ser humano para poder fazer um negócio desse? Mas apesar de todo o sofrimento dos discípulos, apesar de todo o sofrimento de Jó, Deus continuava ali com ele. Apesar de todo o sofrimento dos discípulos ali naquele barco, o desespero, o medo, Jesus ainda estava lá no barco. Jesus estava lá e os discípulos foram até Jesus dizendo, mestre, o Senhor não se incomoda, o Senhor não percebe, não se importa. O Senhor não se importa. Não te importa que perecemos, o Senhor não importa que a gente se pereça. É exatamente quando a gente faz esse tipo de pergunta que o Senhor ele se levanta para nos abençoar. É exatamente quando fazemos esse tipo de pergunta que o Senhor se levanta para poder nos abençoar, para poder agir, para poder entrar na nossa vida, para poder dizer, agora eu vou resolver, agora eu vou entrar na tua vida, agora eu vou te abençoar. Só que a luta, ou seja, esse período de tempo entre você passar pela tempestade e se desesperar até Jesus se levantar para resolver o problema, você vai ter que ter fé. Você não vai poder blasfemar contra Deus. Você vai ter que colocar sua fé em ação. Você vai ter que lutar. Mesmo com medo. Mesmo desesperado. Mas lute, creia. Creia no Senhor. Você pode estar aí do outro lado totalmente desesperado nesse momento, sem ter condição de você conseguir, sem condição de você conseguir vencer. Você não tem o controle, totalmente sem o controle da situação. Você só tem um desespero aí diante de você. Você só tem o medo, o pânico, o pesadelo de estar passando pela tempestade. Mas eu digo para você, continue crendo no Senhor. Continue com fé, porque Ele ainda está aí pertinho de você no barco, presenciando tudo, e Ele está prestes a se levantar para poder interferir nessa situação e trazer a bonança para a sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Permaneça firme, porque o Senhor vai se levantar. E quando Ele se levantar, Ele vai dizer para o vento, vento, cala-te. Aquieta-te, mar, cala-te,
Acalma, fica tranquilo. E a bonança vai chegar na sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor ainda contempla os seus na terra. O Senhor está vendo o teu sofrimento, a tua dor, o teu problema, a tua adversidade, a tua dificuldade. O Senhor está vendo aquilo que você está passando nesse momento. E Ele vai te abençoar. Ele vai derramar sua bênção sobre a sua vida. E Ele vai mudar a situação da sua existência. Ele vai te abençoar. Creia nisso. Coloque a sua fé nisso, na palavra de Deus. Coloque a sua fé neste Deus maravilhoso que tem poder para reverter a situação da sua existência, da sua vida. Continua crendo. Continua firme. Porque Deus está no teu barco. Deus está no teu barquinho, que está sendo açoitado pelos ventos, a água está entrando dentro do teu barco e você já perdeu o controle. Mas aquele que tem o controle sobre o vento e sobre as águas do mar está prestes a entrar com a resolução, com o poder dele para poder fazer esse mar, esse vento se acalmar. Ele está prestes a fazer isso, então aguenta mais um pouquinho. Creia nele. Saiba de uma coisa, o futuro está esperando por você e no futuro o futuro reserva algo de bom para a sua existência, para a sua vida. Pode acreditar nisso. Deus está escrevendo o teu futuro. Você hoje está na tempestade, mas amanhã vem a bonança. E você pela fé pode contemplar mais na frente a bonança chegando. Você pode imaginar, pensar. Tem uma coisa que Deus colocou na mente humana que é maravilhoso, é o poder de imaginar, de ir à frente. Não só para poder sentir ansiedade, não, mas também para poder sentir a vitória de Deus que está mais na frente na sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque tem pessoas que vão à frente para ter ansiedade, para ter medo. Para temer uma situação, mas você que está no meio da tempestade, você vai lá na frente para contemplar a bonança de Deus que Deus está preparando para a sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, fica na fé, fica na bênção, porque Deus está abençoando a sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero desde já, nesse momento, orar pela sua vida. É o momento de nós orarmos, de buscarmos ao Senhor. É o momento de pedirmos a Deus para que o Senhor venha interferir. Que o Senhor venha se colocar no meio dessa situação que você está passando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então feche os seus olhos aonde você estiver. E ore comigo. Meu Deus e meu Pai. Estamos, meu Pai, orando nesse momento. Por essa pessoa, por esse irmão, por essa irmã, por essa pessoa, por este homem, por este rapaz. Por esta moça que está, Senhor Deus, passando um momento de desespero. Um momento em que ele não tem o controle da sua existência. Não tem mais, perdeu, está em desespero. Não tem mais para quem recorrer. Pai, nós te pedimos nessa hora que o Senhor venha se levantar. Que o Senhor venha, meu Pai, de encontro a essa situação. Cura essa enfermidade. Traz a resolução desse problema, abre as portas de emprego. Meu Pai, traz a libertação dessa pessoa. Cura, tira, Senhor, esse nódulo, esse caroço, em nome do Senhor Jesus Cristo, e faz um milagre na vida dessa pessoa, em nome do Senhor. Tu és o mesmo Deus que tem o controle, o poder sobre as forças da natureza, o poder sobre o vento, o poder sobre as águas. Pai, em nome de Jesus, se tu tens o poder para poder controlar as águas do mar e para poder controlar o vento, o que é essa enfermidade, o que é esse problema, o que é essa adversidade, o que é esse problema emocional, essa dor, esse pânico, essa depressão, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha derramar o seu Espírito Santo na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, que ela sinta agora a sua cura, e o Senhor toque, e ela sinta completamente a cura, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, porque a fé dela está salvando ela nesse momento. Eu te peço, Deus, essas bênçãos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meu querido, esse é o primeiro de muitos e espero que Deus possa abençoar a sua vida. Estamos aqui para poder te servir, tá?
Estamos para servir, não é para ser servido. Então vamos continuar nessa pegada, nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar pregando, anunciando, adorando, bendizendo, e juntos nós vamos vencer as guerras e as batalhas que nós vamos enfrentar, tá? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que você seja confortado com essa palavra, e até o próximo vídeo, até a próxima adoração, até o próximo momento de adoração, em nome do Senhor Jesus, tá? Deus abençoe sua vida.